Pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, vamos dar início aqui no capítulo 29 de Holodomor, o Holocausto Esquecido. Já estamos terminando, porque são 30 capítulos, então agora só falta esse e depois, epílogo, nota do autor, enfim. Capítulo 29, o penoso caminho por uma estrada salpicada de cadáveres. A maior parte das nossas tentativas de obter socorro fora da vila estavam condenadas ao fracasso. Onde quer que um fazendeiro ucraniano aparecesse em busca de comida fora da sua própria vila, ele era caçado como um animal selvagem. Fomos forçados a vasculhar na natureza à procura da nossa própria comida. Aqueles que tinham sorte ou habilidade podiam capturar um peixe ou um pássaro. Outros tentavam saciar a fome com as partes suaves e suculentas das abundantes plantas e vegetais fluviais. A floresta tinha a oferecer aos famintos bagas, cogumelos, raízes de todo tipo e até mesmo as folhas e cascas de arbustos e árvores. Também havia caça em abundância para aqueles que tinham competência especializada para fazer capturas e armadilhas. Mas nós não tínhamos armas de caça, visto que todas as armas haviam sido confiscadas muito tempo antes. Os campos eram os lugares favoritos para vasculhar. Lá se tinha a esperança de encontrar alguma coisa, especialmente raízes vegetais das safras do último ano, preservadas pela neve e pela geada. As batatas, as beterrabas e as cebolas não tinham preço para as pessoas que morriam de fome, mesmo que estivessem congeladas. Um homem faminto não fica cheirando a sua comida, diz o antigo adágio. Assim que a neve havia derretido, podiam ser vistas as figuras infelizes dos famintos, a caminhar com dificuldade nos campos encharcados em busca de alguma coisa comestível. O melhor achado eram as batatas. Muitas vezes, aqueles que as encontravam não as comiam de imediato, in loco, mas as levavam para casa e preparavam uma espécie de panqueca de batatas, misturando-as com folhas e até mesmo com cascas. Contudo, não era uma tarefa fácil para essas pessoas enfraquecidas pela fome a de passear pelo campo à cata de verduras. A simples tarefa de chegar a áreas longínquas requeria força e energia, e muitos não conseguiam fazê-lo. Mesmo quando tinham sucesso em chegar lá, muitos tombavam mortos de exaustão nos campos antes de que conseguissem alguma coisa. Uma tarde, a mãe do meu amigo da escola, Petró, veio nos ver. Em prantos, ela nos disse que Petró estava morrendo no campo, a cerca de 3 quilômetros da nossa vila. Uma vizinha que havia regressado de sua viagem à procura de batatas lhe trouxe a novidade. Ela havia visto Petró em sua aflição, mas não era forte o bastante para ajudá-lo. A mãe de Petró nos suplicou que a ajudássemos a trazê-lo para casa, morto ou vivo. A história da família de Petró não diferiria em nada daquela de muitos outros moradores. O seu pai se havia recusado a se juntar ao Kolochop, assim como o fizeram de início todos os fazendeiros. Mas os funcionários do governo eram persistentes e se valiam de todos os truques e meios para destruí-los como fazendeiros individual. 2 anos antes, ele fora nomeado como líder de um grupo de 5. Isso significava que a sua casa se tornara um lugar de encontros para 5 fazendeiros e que ele era inteiramente responsável por eles perante o governo. Como o governo pressionava os fazendeiros para que se juntassem à fazenda coletiva, ele teve de coletivizar todos os fazendeiros que pertenciam ao seu grupo de 5. E, é claro, ele teve de ser o primeiro a se juntar à fazenda coletiva. Essa manobra funcionou bem em muitas situações, mas não no caso do pai de Petró. Ele e os membros do seu grupo de 5 detestavam a fazenda coletiva e queriam permanecer longe dela, mas ele pagou um preço alto por a sua teimosia. A fazenda de Petró foi taxada excessivamente, e quando ele não conseguia cumprir a cota de impostos, nem em dinheiro, nem em mercadorias, ele foi preso,
como inimigo do povo e desapareceu em algum lugar do norte da Rússia. A sua fazenda foi confiscada e a sua mulher e as 2 pequenas crianças tiveram de se mudar para a casa dos pais dela. O infortúnio também perseguiu a sua esposa lá. Durante a primavera de 1932, os seus pais e filhinha morreram de fome, deixando-a só com Petró. Agora, depois que ambos haviam conseguido de algum modo sobreviver à fome, o jovem Petró estava morrendo sozinho lá fora em algum lugar do campo. Não tínhamos como rejeitar a súplica lamentável da mãe de Petró, embora nós mesmos mal tivéssemos forças suficientes para ficar de pé. Contudo, Petró era nosso amigo e vizinho. E visto que não havia homens adultos na nossa vizinhança que pudessem ajudar ou se arriscar a fazer a viagem na ocasião, decidimos fazer o que podíamos para socorrer Petró. O único meio de transporte que tínhamos para trazer Petró para casa era um carrinho de mão, visto que o nosso cavalo e a carroça haviam sido confiscados 2 anos antes. Levando o carrinho, Micola e eu nos dirigimos ao campo de batatas, seguido pela mãe de Petró, que insistiu em nos acompanhar. Enveredamos por uma estrada campestre que, aquela época do ano, estava muito enlameada e coberta em muitos pontos de poças d'água cobertas de neve suja. Os nossos calçados, se é que podíamos chamá-los dessa forma, eram completamente inadequados para essa estrada. A mãe de Petró tinha os pés enrolados em farrapos. Micola e eu tínhamos alguns sapatos velhos, usados e rotos, envoltos em pedaços de lona. A lama pesada e semelhante a piche se grudava nos nossos calçados e dificultava a nossa caminhada. Para agravar os nossos problemas, ao fazer a travessia das poças de lama, com uma profundidade que passava dos tornozelos, os nossos calçados ficaram encharcados com a água gelada e lameada, o que tornava a jornada mais perigosa e extremamente difícil. Para a mãe de Petró, que estava tentando ficar emparelhada conosco, era humanamente impossível seguir o nosso ritmo. Mas insistiu silenciosamente enquanto soluçavam, que ela não tinha nenhuma intenção de retornar à vila. Ela ainda se mantinha viva, com a esperança de ver seu filho com vida. Micola e eu decidimos colocá-la no carrinho de mão e tentamos puxá-la desesperadamente. Contudo, ela era pesada demais para o tamanho do carrinho, e se dando conta de que ela estava nos detendo com a sua persistência, ela desceu do carrinho. E nós cedemos aos seus desejos de deixá-la para trás. Enquanto continuávamos o caminho de campo, encontramos 2 corpos mortos. Enquanto estávamos chegando a uma depressão rasa entre 2 colinas, o meu irmão avistou um objeto que jazia num sulco a uns poucos metros da estrada. Deixamos o caminho para trás e fomos vê-lo. Descobrimos o corpo de um homem na lama com o rosto voltado para baixo. Não havia sinais de luta. Ao que parece, o homem caíra e simplesmente não tivera força suficiente para se levantar. Ele deveria ter morrido muito antes, e o seu corpo tinha ficado lá debaixo da neve durante todo o inverno. Tentamos virar o corpo para ver o seu rosto, mas não conseguimos fazê-lo. Ainda estava congelado e preso ao chão. Nesse momento, a mãe de Petró havia nos alcançado e, ao ver o cadáver, soltou um grito alto, mas evitou se aproximar dele. Ela nos instou a seguir adiante e a nos apressarmos. Naturalmente, ela não conseguiu acompanhar o nosso ritmo, que havia dobrado de intensidade, de modo que a deixamos para trás enquanto seguíamos adiante. Apressados, a noite estava chegando e nuvens carregadas começaram a descer sobre os campos vindas do horizonte. À distância chovia intensamente e podíamos observar a lenta aproximação da tempestade
vindo em nossa direção. Mas nós nos atrasamos novamente. Depois de nos arrastarmos por cerca de 800 metros, a uns poucos metros da estrada, perscrutamos o corpo de uma mulher que reconhecemos. A sua morte, contudo, não foi causada pela fome. Podemos ver de imediato que ela fora morta com uma espingarda. Ela estava jazendo lá sobre as costas de uma poça de sangue misturada com a lama, e os olhos dela pareciam nos fitar sem expressão. Ao que parece, ela havia se encontrado com a morte bem recentemente. Tentei descobrir o que tinha acontecido com ela. O seu agressor certamente não fora um indivíduo enlouquecido pela fome. Como alguém seria capaz de matar por um punhado de batatas congeladas? Nenhum morador comum tinha armas, só funcionários e homens da guarda as possuíam. Portanto, o mais provável é que a mulher houvesse sido alvejada por um guarda de um campo do Coloshop por estar vasculhando no campo de batatas do Coloshop. Como acontecera antes, tivemos de deixar o corpo para trás e seguir em frente. A chuva estava se aproximando e estava escurecendo. Nós nos esforçamos com todas as nossas forças para chegar ao lugar em que esperávamos encontrar Petró. Quando finalmente chegamos, arfando e suando profusamente, nós o encontramos. Ele estava deitado na estrada, ainda com vida e respirando lentamente. Os longos rastros atrás dele nos informaram que ele havia se arrastado na lama por uma distância considerável antes de perder a consciência. De alguma forma, conseguimos colocar no nosso carrinho, onde ficou com os pés pendurados do lado de fora da beirada, visto que ele era grande demais para caber nele. O nosso caminho de volta foi ainda mais difícil porque havia começado a chover. Avançamos lentamente por nosso caminho através da lama, empurrando o carrinho com a sua pesada carga. Esperávamos encontrar a mãe de Petró e começamos a nos preocupar com ela, quando ela não apareceu na estrada. Depois de algum tempo, nós a encontramos. Ela estava deitada na lama, incapaz de se mover adiante. Ao que parecia, ela havia também perdido a fala. Ela simplesmente nos encarou com seus olhos bem abertos. Ficamos assustados, pois podíamos notar que a morte era iminente. Contudo, ela fez um ligeiro movimento, sinalizando para nós que ela queria ver o filho. Nós a levantamos até deixá-la de pé. Com a nossa ajuda, ela chegou ao carrinho, mas então caiu sobre ele com todo o seu peso. Isso criava uma situação impossível de contornar. Não havia como pudéssemos ter puxado ou empurrado o carro com os dois sobre ele, visto que Nicole e eu estávamos à beira da exaustão. Como se estivesse se dando conta da nossa situação penosa, a mãe de Petró ergueu a cabeça lentamente e tentou dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Ela escorregou do carrinho e, levantando a mão direita ligeiramente, ela apontou para Petró. Entendemos que ela queria que deixássemos para trás enquanto nos apressávamos na direção da vila com seu filho. Ela ainda mantinha a esperança de que pudéssemos salvá-los. Nós a deixamos lá, com a intenção de voltar para buscá-la depois, e nos apressamos a caminho de casa com maior rapidez possível, apesar do mau tempo e das nossas forças declinantes. Estava escuro como breu quando finalmente chegamos em casa. E estava chovendo pesadamente. A minha mãe ficou muito aliviada ao nos ver, e com a sua ajuda trouxemos Petró para dentro de casa. Sem fazer pausa para descansar, partimos com o fim de trazer a mãe de Petró de volta, pois ela não poderia sobreviver por muito tempo lá fora, no escuro. A minha mãe havia decidido voltar conosco, e por isso ela envolveu Petró, cuja respiração ainda era lenta, mas regular, em algumas roupas quentes. Deu-lhe um pouco de caldo para que ele bebesse e o deixou confortável. Em seguida, saímos de casa, levando o carrinho conosco novamente. Encontramos a mãe de Petró com vida, mas inconsciente. Depois de colocá-la no carrinho, nós nos dirigimos lentamente para casa com a nossa pesada carga. Era impossível ver a estrada em meio à escuridão e à chuva torrencial.
E frequentemente tivemos de caminhar penosamente através de poças d'água. O nosso carrinho virou várias vezes jogando a mãe de Petró na lama, mas não desistimos. Completamente ensopados, finalmente conseguimos chegar em casa, onde a minha mãe, ela mesma com as roupas encharcadas, se apressou em colocar roupas secas sobre a mãe de Petró. Enquanto Micola e eu voltávamos a nossa atenção para Petró. Também queríamos trocar as roupas, mas ao nos debruçarmos sobre ele, descobrimos que ele tinha morrido. Todos nós proporcionamos à mãe de Petró tanto conforto quanto podíamos, mas ela nunca recobrou a consciência. E morreu em meio a convulsões terríveis. Ficamos tristes, mas também contentes com o fato de que ele, ao menos, não havia sucumbido na lama e sob a chuva torrencial daquela noite escura. Uma vez mais, nós nos deparamos com o problema relativo ao que fazer com os corpos dos nossos amigos. Eles não podiam ser deixados na nossa casa, mas tampouco podiam ser levados ao cemitério para receber um enterro apropriado, como a nossa mãe normalmente insistia. Desta vez, ela percebeu que estávamos fracos demais para fazer isso, de modo que decidimos levá-los para sua casa e deixar que o chefe dos 1000 dispusessem dos seus corpos. Isso foi o que fizemos naquela noite. Ok, pessoal? Então, eu terminei aqui o capítulo 29 de Holodomor, o Holocausto Esquecido. E já estamos chegando no fim do livro, viu, pessoal? Então, assim, eu agradeço a vocês que chegarem aqui, que em algum momento, eu creio que você vai chegar, em algum momento você vai acessar esse conteúdo. E eu peço a você que você me ajude a compartilhar esse conteúdo, para que um maior número de pessoas venham ter acesso a esse conteúdo, né? Esse livro, Holodomor Esquecido, Holodomor, o Holocausto Esquecido. Esse evento nefasto, tenebroso, que ocorreu na Ucrânia, 1932, né? Que foi denominado como a Grande Fome e que até hoje muitas pessoas negam que ocorreu. Então é isso, fiquem todos com Deus e até mais.